Vereador Cassiano Ucker, primeiro eu quero agradecer muito a sua gentileza de comparecer aqui para conversar conosco. O senhor que é médico e, portanto, conhece bastante desse problema que foi citado lá no Morro do Meio. Para começar, boa tarde, vereador. Boa tarde, Enio. Boa tarde aí a todas as pessoas que estão acompanhando no Portal Via Direta. Então, essa questão da falta de médico não é um tema recente. O Carlos citou lá a unidade de Lagoinha, mas são várias as unidades de saúde aqui no município que têm falta de médico. Numa reunião no ano passado, na Câmara de Vereadores, o secretário de Saúde trouxe um número de que faltavam 40 médicos para compor o nosso elenco de profissionais nas equipes de saúde da família. Então é muito médico que estava faltando, são muitos profissionais que estavam faltando aqui, que estavam e que estão faltando aqui no nosso município. Inclusive, nós temos imagens lá, Neto, daquelas imagens que nós capturamos. Na verdade, um empresário esteve lá no Costa e Silva no final de semana, né? Essas imagens estão disponíveis no Facebook do Via Direta, se você ainda não viu, tá? E ele mostrou a dramática situação das pessoas que na última sexta-feira, essas imagens foram capturadas na sexta-feira, e elas foram lá para fazer o teste, né? A pessoa tinha aqueles sintomas de gripe, daí não sabia se estava com Covid, se estava com gripe, ou sei lá o que poderia ser o problema que estava afetando a pessoa, e eis que flagramos uma quantidade imensa de pessoas. É no PA do Costa e Silva, aquilo lá, gente? Eu não me lembro direito o que é. Vai entrar com áudio ou sem áudio? Sem áudio, é isso? Porque é impressionante a quantidade de pessoas, cerca de 100 pessoas no lado de fora. Eu não sei qual que é a capacidade. Claro que muitas dessas pessoas, né, doutor, estavam no lado de fora porque para evitar aglomeração lá dentro, né? Mas certamente havia muita gente lá dentro. Essa tem sido mesmo a realidade aqui em Joinville? Essas são as imagens que a gente está falando, né? Isso aí é lá do Costa e Silva. Veja que muitas pessoas ali no lado de fora, um calor intenso. Isso aí foi gravado na terça-feira por volta das 2, 3 horas da tarde, mas me disseram que a situação persistiu à noite, inclusive. Muita gente procurando as unidades de saúde. Esse é um problema que não tem solução no meio de uma pandemia, doutor, ou poderia se pensar numa alternativa? Não é que não tem solução, né, Enio? Com certeza, a demanda, a procura pelo serviço de saúde aumentou muito nos meses de dezembro e janeiro. Nesse final de semana, a gente observou aí que os pronto-atendimentos chegaram a alcançar 8 horas de espera. Então é uma espera bastante grande, uma espera bastante desgastante para quem tem sintomas de dor, de tosse, de desconforto e para quem precisa também de ter o seu exame, de tomar os seus remédios. Então essa espera, infelizmente, ela vem provocada por dois principais pontos. Um é a quantidade de pessoas que procuram atendimento. Então esse número aumentou bastante porque todos estamos acompanhando, os números da pandemia voltaram a subir, existe concomitante a questão da gripe influenza, existe também a questão da dengue. Então as patologias estão aí, as pessoas estão ficando doentes e elas procuram atendimento médico. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade num corpo de profissionais para atender. Aí, quando eu falo em corpo de profissionais, eu falo dos médicos, eu falo dos enfermeiros, dos técnicos, de todos os profissionais de saúde que promovem o atendimento para a população. Nós já tínhamos uma carência de profissionais. Com a pandemia, muitos profissionais foram afastados porque contraíram uma doença ou porque tem algum caso familiar positivo e isso também implica no afastamento. Então, nós chegamos aí a mais de 200 profissionais afastados. E isso virou daí essa demora, essa espera. Aumento na demanda, diminuição na quantidade de pessoas trabalhando, causa isso da lei. E uma coisa importante, né, que eu vi algum profissional de saúde, eu acho que era um auxiliar de enfermagem, eu não me lembro, falando que da mesma forma que é desgastante para as pessoas esperarem até 8 horas, né, para ser atendido, os profissionais de saúde também estão com uma carga de trabalho muito extrema, não é, doutor? Os profissionais da área de saúde, eles já estão nesse esquema de atendimento em demasia, ou seja, um grande número de casos sendo atendidos desde o início da pandemia, né? Nós passamos por março, abril, maio do ano passado, uma época onde teve um impacto na saúde mental dos profissionais muito grande, que foi a parte pior da pandemia, com muitos pacientes aí entubados, muitos pacientes precisando de cuidados de UTI, muitos pacientes que vieram a falecer, infelizmente.
E depois, agora a gente está numa fase que volta de novo a pandemia. Além do estresse da patologia propriamente, dos sintomas gripais, existe o estresse emocional que faz com que esse pessoal já esteja todo sobrecarregado. E, por outro lado, eles não podem abandonar a linha de frente. Eles são profissionais de linha de frente. Então, quando algum funcionário pega um atestado porque contraiu a doença, ou o motivo que for, esse profissional que fica ali, ele vai ter que trabalhar, entre aspas, dobrado, porque a prefeitura não tem um corpo de profissionais sobressalente para repor na falta daquele um. E isso gera também um descontentamento por parte dos funcionários, porque acabam trabalhando sobrecarregados. A população, ela fica mais irritada, ela cobra um pouco mais a questão do atendimento, porque já está lá 4, 5, 6, 8 horas, como a gente citou, e acaba descontando esse descontentamento no atendimento naquele profissional que está ali prestando serviço. Então, esse desgaste existe também e a gente tem que pensar se aquele profissional que está prestando serviço, ele é culpado por aquela situação, ou se ele está dando o seu melhor, está fazendo o seu melhor, mesmo cansado, às vezes com plantões de mais de 12 ou de 24 horas, para não deixar furar mais a escala e piorar o atendimento. Aí, portanto, uma reflexão importante, né? A gente tem que compreender também o nível, né, de trabalho exagerado que esses profissionais estão sendo submetidos. Doutor, eu vou aproveitar a condição do vereador Cassiano Hucker de médico para tirar algumas dúvidas aí. A dengue, doutor, em Joinville nós temos números absolutamente impressionantes se comparados, por exemplo, com as outras cidades de Santa Catarina, com a média do estado. Me parece que de cada 10 pessoas que têm dengue em Santa Catarina, 8 estão em Joinville. Eu não sei se é exatamente isso, ou é próximo a isso. É próximo a isso, Enio. Mas vale lembrar que a dengue, na verdade, ela é uma doença infecto-contagiosa e ela está relacionada à questão das notificações. O que é uma notificação? Quando um médico, um profissional de saúde atende um paciente e ele suspeita de um caso de dengue, ele já deve comunicar à vigilância sanitária dessa suspeita. E aí esse paciente depois vai fazer o teste e vai ser comprovado ou não aquela suspeita de uma doença infecto-contagiosa, no caso da dengue. O problema está no fato de que o Covid é uma doença infecto-contagiosa com sintomas próximos ao da dengue, a gripe influenza é uma doença infecto-contagiosa com sintomas próximos da dengue, e por vezes isso gera uma confusão no profissional que está atendendo e ele não notifica uma suspeita de caso de dengue. Se esse caso não é notificado como uma suspeita, ele não vai ser investigado. Então, às vezes, o que a gente pode estar observando nesses números de uma demanda enorme aqui no município de Joinville é que os nossos profissionais eles estão pensando nos casos de dengue, até porque ano passado a gente teve um crescimento muito grande no número de casos de dengue e eles estão notificando. Esses casos alguns confirmam, alguns não confirmam. E às vezes alguns municípios nem todos estão investigando ou nem todos estão notificando esses casos, por isso essa discrepância é muito grande. Tem uma sugestão aqui do internauta dizendo que a prefeitura deveria escalonar melhor as férias dos profissionais da saúde, pois além dos afastamentos e faltas, tem ainda as férias que todos querem pegar só em época de verão. Não sei, será que é isso mesmo, doutor? Não sei se o senhor conhece essa realidade. Existe um planejamento de férias, sim. Eu vou falar pelos pronto atendimentos, que é onde eu trabalho como servidor público, né? Nos pronto atendimentos existe um escalonamento. Na época de final de ano é autorizado que apenas 2 médicos do corpo clínico possam tirar férias naquele período. E aí existe um sistema de rodízio, né? Quem tirou esse ano não tira ano que vem. Então existe esse escalonamento exatamente para não deixar faltar profissionais aí cobrindo essa escala de plantão, porque quando falta um médico, todos os outros profissionais ficam sobrecarregados. Doutor, em tempos de pandemia e de vacinação, existe todo tipo de informação, contra-informação. A vacina é eficiente, não é eficiente. A vacina provoca efeitos colaterais muito graves, que podem levar à morte, miocardia. Enfim, a gente está vendo de tudo na internet. E o que o senhor falaria para aquela pessoa que está indecisa sobre tomar a vacina? Daí, nesse caso, me refiro, claro, à Covid-19. Então, Enio, se por um lado o acesso à informação é muito bom, porque as pessoas elas têm mais informação e elas podem desenvolver um senso crítico e raciocinar em cima daquilo ali,
Por outro lado, esse excesso de informações permite também com que pessoas não tão bem intencionadas venham a divulgar informações falsas. E isso atrapalhou um pouquinho a condução da pandemia aqui no nosso país. Tá? Hoje, a gente se atém a dados científicos. O que os dados científicos têm demonstrado? Que os pacientes que tomaram e que têm o seu esquema vacinal completo, com uma dose, dependendo do tipo da vacina, com 2 doses, dependendo do tempo entre que tomou as vacinas, ou até com a terceira dose, que é a dose de reforço, eles têm apresentado uma imunidade melhor e com isso têm conduzido melhor os casos de Covid. Por que eu falo assim complicado? Conduzido melhor os casos de Covid. Porque daí quem é contra a vacina, ele divulga a informação. Ah, mas o meu vizinho tomou 2 doses e pegou o Covid. A vacina não é para impedir que a pessoa pegue uma doença. Até porque o Covid, ele é uma doença viral, é uma doença transmitida por um vírus que já circula pelos nossos ambientes, circula pelas pessoas, circula pelos objetos contaminados, então ele está circulando. Tu vai pegar a doença se tu tiver contato com aquele vírus. A vacina não é uma proteção física que não vai te deixar entrar em contato com o vírus. Não. O que faz a vacina? A vacina estimula o teu sistema imunológico a produzir anticorpos. E aí, quando tu entra em contato com o vírus, se esses anticorpos, se o teu corpo já está protegido, já tem os anticorpos, eles combatem antes o vírus. E aí a gente observa o quê? Pacientes com sintomas menores, sintomas de dor, de tosse, os sintomas mais graves, por exemplo, de falta de ar. Então a gente vê que os pacientes que estão com o esquema vacinal em dia têm uma imunidade melhor e eles não evoluem de uma forma tão negativa do que os pacientes que não têm essa predisposição, não teve essa defesa prévia e quando entram em contato com o vírus, o corpo vai ter que desenhar todo o seu sistema imunológico para se defender. Então hoje nós temos dados científicos que comprovam que existe uma imunidade melhor nas pessoas que tomaram vacina e esses pacientes eles acabam tendo uma condução melhor dos casos, ou seja, eles tendem a não ficar graves, tendem a não precisar de oxigênio, tendem a não precisar de internação ou em enfermaria ou em UTI. E com relação aos efeitos colaterais mais sérios e até mortes que são compartilhadas a todo tempo na internet, elas existem de fato? É um percentual significativo? Então, a gente escuta por vezes falar, né, que fulano morreu depois da vacina, Beltrano morreu depois da vacina. A vacina, ela é um instrumento, a vacina do Covid, que foi criado de forma mais rápida. Então nós não temos um acompanhamento a longo prazo dos efeitos que essa vacina pode ocorrer. Se eu falar aqui que a vacina não tem reação nenhuma, eu estaria mentindo, até porque quem tomou a vacina viu que sentiu ali um pouco de dor no corpo, um pouco de tosse, ficou com um estado meio gripal. E várias vacinas provocam o mesmo efeito, né? Para quem tem criança pequena que vai no posto de saúde, às vezes toma vacina, a própria técnica de enfermagem que aplicou, o próprio grupo da sala de imunização fala, olha, se tu tem o paracetamol em casa, pode dar um paracetamol porque vai ter um pouco de reação. É o corpo reagindo àquele imunológico. A longo prazo, todos os estudos estão sendo feitos e estão sendo acompanhados. Para quem viu aí recentemente numa cidade paulista, teve um alarme de uma criança que veio a falecer e foi atribuída a vacina. O próprio Ministério da Saúde, com a sua equipe de investigação, foi atrás do caso, foi averiguar o que tinha acontecido e foi diagnosticado que a criança, na verdade, ela tem uma arritmia já lá de nascença, uma arritmia chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, e essa arritmia que causou a parada cardíaca. Ou seja, não foi a vacina que causou esse problema, foi a criança ter uma arritmia e ela vai ter que tratar essa arritmia porque nada impede que ela tenha um outro episódio de descompensação na frequência cardíaca e venha ter uma outra parada cardíaca daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5, 6 anos. Então, ela vai ter que acompanhar aquela patologia dela. E o que o senhor diria para os pais que estão agora avaliando se vacinam ou não as crianças? Hoje, a vacina foi recomendada para as crianças acima de 5 anos. Existe o aval da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendando essa vacinação. Existe o aval da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui. Então, hoje, o que se é preconizado do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, é que a gente vacine as crianças a partir dos 5 anos.
Doutor, voltando a Joinville, quase 150 mil joinvilenses esperam por algum procedimento aqui na cidade. Como resolver esses casos, esses milhares de casos represados? Então, Enio, esse número ele veio através de uma análise no próprio site da prefeitura. Nós entramos lá dentro da consulta filas, e essa consulta filas ela é pública, qualquer um pode entrar dentro do site e pesquisar, e começamos a olhar procedimento por procedimento, consulta por consulta, e chegamos a esse número de que hoje são 150 mil procedimentos à espera. Esse número ele é alarmante, como a gente já falou há pouco aqui, alarmante como a falta de médico no posto de saúde, e alarmante como a sobrecarga nos atendimentos nos pronto-atendimentos, e alarmante porque esse paciente que espera alguma coisa do SUS, ele continua com a sua patologia ativa, ele continua com o seu sofrimento ativo. Então ele vai estar demandando cada vez mais o serviço de saúde. Cada vez ele vai ter que ir no posto, ele vai ter que ir no PA, porque o problema de saúde dele não foi resolvido. Então é fundamental que a gente organize o nosso município para que dê cabo e dê celeridade nesse processo. Como é que se faz isso? Através de ofertar mais serviços. Nós vamos precisar ter profissionais para consultar, profissionais por retorno, vamos ter que estar oferecendo os exames, e aí vai desde endoscopia, ultrassom, exames oftalmológicos, exames dermatológicos, toda a gama de exames que as pessoas têm disponível pelo SUS e que hoje eles estão represados. Então a gente precisa organizar o nosso serviço para promover maior celeridade em alcançar esses procedimentos, através de contratação e através de credenciamento. Vereador, o senhor era cotado para assumir a Comissão de Saúde justamente porque o senhor é médico, né? O senhor tem, portanto, capacitação para ocupar essa função. Entretanto, o senhor, embora integre a comissão, o senhor não está à frente dela. E o seu partido, Cidadania, se manifestou de maneira muito dura a respeito dessa decisão. Como é que o senhor avalia esse aspecto? O senhor atribui a uma questão política ou faltou o quê para que o senhor ocupasse esse cargo, estivesse à frente dessa comissão? Então, hoje o meu partido é o Cidadania, e é um partido que, quando a gente escolheu ir para lá, ele fez uma releitura do seu estatuto em 2020, buscando trabalhar essa nova forma que a gente está querendo a política. Uma política mais limpa, uma política mais séria, uma política mais técnica e que apresente resultados para a população. Dentro da Câmara de Vereadores, aqui de Joinville, existe uma comissão que é chamada de Comissão Técnica em Saúde. Saúde, Previdência Social, entre outros. E como a gente é um profissional da área da saúde que atua aí há mais de 18 anos dentro do nosso município e já tem um certo conhecimento, não só técnico, não é só o conhecimento de um livro, o conhecimento que é repassado dentro de uma faculdade, mas sim um conhecimento do dia a dia, de estar atendendo as pessoas, de estar convivendo com o sofrimento das pessoas. Nós colocamos o nosso nome para ser presidente dessa comissão, que é técnica, para poder deliberar melhor a respeito do tema saúde. Está cobrando, como a gente falou há pouco aqui, contratação de médicos, procedimentos, está dando celeridade nas filas. Contudo, vamos lembrar que a Câmara de Vereadores é uma instituição política. E aí, dentro da Comissão de Saúde, por uma manobra política, o outro grupo, que é composto pelo vereador William e pelo vereador Brandel, eles optaram por deixar a presidência no outro lado dos vereadores, no lado dos vereadores que apoiam o prefeito Adriano. Tá aí, portanto, então foi uma articulação política. Essa que é a definição, né? A gente tem essa ideia, né, Enio, e tem esse desejo de que cada vez as comissões técnicas tenham maior apreço técnico. Mas hoje ainda existe muita discussão política envolvendo aí a presidência das comissões técnicas. Vereador, o senhor já teve oportunidade no passado? Bom, eu vou deixar essa pergunta por último, essa pergunta para encerrar. Antes disso, qual é a relação do senhor com o prefeito Adriano Silva? O senhor faz oposição, o senhor está ao lado do prefeito, o senhor ocupa que posição em relação à gestão municipal? Então, Enio, pelo meu partido também me proporcionar, a gente tem uma gestão bem independente em relação ao governo do prefeito Adriano, certo? Em que sentido isso? Aquilo que é certo,
a gente aplaude, entendeu? Nós tivemos aí vários momentos no ano passado onde votamos a favor junto com os projetos que vieram do Executivo, que vieram da Prefeitura, porque considerávamos que ele é correto. Contudo, quando a gente acha que precisa ser melhorado, nós também temos autonomia para cobrar isso dali. E vou dar alguns exemplos. Eu fui um que me manifestei contra o aumento do IPTU de 10%, acho que não era o momento, que nós deveríamos aprimorar um pouquinho aí os gastos do Executivo e não refletir esse aumento para os munícipes. Outro exemplo, em relação à questão de saúde, desde o início do nosso mandato, nós viemos na Câmara de Vereadores cobrando concurso público para a contratação de profissionais. Falamos há pouco que faltam profissionais. Depois de muito insistir, no final do ano, a Prefeitura fez um concurso público para os médicos de saúde de família, que a inscrição terminou agora, semana passada, dia 19 de janeiro. E, para nossa surpresa, nossa grata surpresa, a Prefeitura, durante o ano de 21 inteiro, falou que não tinha médicos para contratar. Mas quando fez um concurso, foram inscritos mais de 260 médicos. Ou seja, os médicos responderam ao processo, né? Quando você propõe uma forma de contratação idônea, uma forma de contratação que dê segurança para o profissional, ele se dispõe a vir se mudar para a nossa cidade, vir trabalhar na nossa cidade. E aqui ninguém falou em diferença de remuneração. Os processos seletivos que a Prefeitura fez no ano passado, o valor que seria pago para o médico, é o mesmo valor do concurso. Mas, como a forma de contratação é diferente, aí agora nós tivemos êxito, temos mais de 260 médicos que vão competir pelas 30 vagas que foram anunciadas de contratação imediata e a gente vai pleitear que essas vagas sejam aumentadas para repor no caso das faltas que a gente está vendo aí no nosso município agora. Então, quando precisa elogiar, quando precisa estar do lado, quando precisa participar do governo, nós avaliamos, se tiver certo a gente vai avaliar, vai participar sim, pensando no melhor da cidade. Quando precisar cobrar, nós também vamos cobrar, porque Joinville é mais importante. Vereador, esse é um ano eleitoral. O senhor já foi candidato numa oportunidade a deputado federal e o senhor teria opções esse ano, por exemplo, de ser candidato a deputado estadual, federal. O senhor está levando em consideração alguma possibilidade de participar do processo eleitoral esse ano? Então, essa pergunta ela é feita com uma certa frequência, né? Eu já saí candidato a deputado federal e tenho um certo vínculo maior com essa função por pensar na questão de saúde. Os deputados federais têm uma proximidade muito grande com o Ministério da Saúde, né? Para quem acompanha aí as nossas redes sociais, os trabalhos que a gente desenvolve, durante uma boa parte do ano passado, a gente ficou trabalhando pela questão dos análogos de insulina aqui no município, para voltar a fornecer para os pacientes que precisavam. E essa discussão acabou parando lá em Brasília, porque quem deveria fornecer é o Ministério da Saúde. E um pouco pela distância, um pouco por a gente não ter também tanto traquejo político lá em cima, essa situação ficou meio difícil. Por uma estratégia paralela, a gente conversou com o Dr. Hercias, aqui o procurador da República no nosso município, e ele conseguiu um mandato de segurança para voltar a fornecer. Então a gente, por enquanto, vai voltar a ter essa medicação por meio judicial. Mas a articulação política seria interessante para que o Ministério da Saúde fornecesse não só para Joinville, fornecesse para o nosso estado, para o Brasil inteiro, porque é importante. Então eu sempre tive um apreço por esse cargo de deputado federal, pelo esse vínculo com a saúde. Mas esse ano a gente está avaliando ainda, apesar do convite do nosso partido, para ver, porque nós temos aí um compromisso com o pessoal de Joinville do mandato que a gente assumiu aqui quando foi eleito vereador. Mas estamos pensando. Descarta. Estamos pensando. Vai depender, claro, das possibilidades aí que surjam, no sentido de, se a gente vê que as pessoas acham interessante nós irmos lá para a Câmara dos Deputados, a gente vai representá-los. Então nós estamos analisando ele, Vereador Cassiano Ucker, quero agradecer muito a sua presença, espero que o senhor retorne aqui outras vezes, porque é muito importante falar sobre os nossos representantes na Câmara, e o senhor ainda tem o diferencial de ser um médico em tempos de pandemia, nada mais interessante do que a gente estar sempre conversando com esses profissionais que acompanham o dia a dia da saúde de Joinville. Enio, eu que agradeço a oportunidade de poder aí estar expondo o nosso trabalho, a nossa maneira de pensar em benefício de Joinville. Agradeço mais uma vez o convite e a gente se coloca à disposição sim para trabalhar tanto pontos
do mandato, da política de Joinville e principalmente assuntos médicos, porque trazer informação, e a gente falou, trazer uma informação idônea, uma informação respaldada, é fundamental para que as pessoas tenham conhecimento e com isso elas possam também ajudar a cuidar da sua própria saúde. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha para o comercial.